Graça e paz, amados, sejam bem-vindos ao nosso canal. Fica comigo até o final, você vai receber uma oração e uma palavra que pode modificar vidas, inclusive a tua. Às vezes, em algumas áreas das nossas vidas, nós estamos precisando de uma revelação de Deus, de quem realmente somos. E hoje, na palavra de hoje, você vai entender e você vai ver que Deus te vê de uma forma que às vezes a gente nunca se viu. E Deus nos mostra. Presta atenção nessa palavra de hoje e fica até o final. Juízes capítulo 6, versículo 11 em diante. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian? O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o estou enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão. Como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Quando o anjo do Senhor foi cumprimentar Gideão, ele já foi falando. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. E aquele homem, ele se achava um nada. Ele era o menor da família, o clã dele era o menos importante. Tudo ele só via pequeno, ele se via de uma forma que ele não se reconhecia. Ele não sabia do futuro dele. Qual de nós sabemos do nosso futuro? Se alguém falasse que eu ia pregar a palavra de Deus no futuro, que é hoje, que eu estou aqui pregando a palavra, falando da palavra de Deus, há uns anos atrás, eu ia dizer que eu não ia ter coragem, porque eu tive uma época da minha vida que eu não falava nada. Pelo contrário, eu ficava muito quieta e eu tinha vergonha das pessoas, eu me escondia. Teve um tempo que era um tempo que eu não, jamais eu imaginei, apesar de que meu sonho de infância sempre foi estar em uma sala de aula, sempre foi fazer pedagogia, mas eu não vim falar de mim, eu vim falar para você que está me escutando do outro lado. Às vezes você acha que tem pessoas que têm mais capacidade do que você, são mais capacitados, são mais elogiados. As pessoas apontam muito, olha o que fulano fez, às vezes é na família, os parentes elogiando umas e outras pessoas e você se sente menos e você acha que às vezes falar pouco de você, diminuir você, é uma questão de humildade. Não é nada disso. A humildade não tem nada a ver com isso. Você precisa reconhecer que Deus, ele vê tudo. E ele viu a vida de Gideão no futuro. Por isso que ele foi chamado pelo anjo de Deus de poderoso guerreiro. Outra coisa, o Senhor
ele fala, no versículo 14, o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Mas aquele homem, aquele poderoso guerreiro, como o anjo o chamou, ele não sabia que ele era um poderoso guerreiro e ele não sabia que ele tinha tanta força, que ele era um escolhido de Deus, que Deus já tinha visto o futuro dele. Com a força que você tem, isso é Deus te mostrando. Com a força que você tem, se valorize. Com o amor que você tem, que Deus colocou no teu coração, pelas coisas de Deus, pela tua vida, pela tua família, comece a valorizar mais o que você tem. Não deixa que outras pessoas te diminuam. Por quê? Porque quando quando você começa a entender que você é filho, filha amado do Deus Todo-Poderoso, você entende o valor que você tem e que a força que vem para as nossas vidas não é nossa, ela vem de Deus. Ela vem de um Deus que é todo-poderoso e Ele é nosso Pai. Ele é Pai de todos nós. Então, quando você começa a se descobrir, você não aceita mais a humilhação, a decadência que pessoas falam: ah, essa pessoa não consegue mais. Ah, porque essa pessoa, fulano conseguiu, fez faculdade, se formou, já está com seu carro, sua casa e tudo mais. Mas olha, aí começa a comparar com quem não fez ainda, com quem não mudou a situação financeira. Geralmente, situação financeira e saúde, vida familiar, é o que as pessoas gostam muito de comparar. Mas olha só o que acontece. Deus às vezes permite coisas na vida da gente para que as pessoas vejam realmente que é a mão poderosa de Deus e que não é o homem, que não é pela força do braço, mas sim pela força do Todo-Poderoso. Olha o que Deus fez com Israel. Eles tinham a estratégia deles era de ir à luta com 32 mil homens. Só que Deus, no final, para 32 mil homens, para enfrentar um exército de 135 mil midianitas. Aí, aqueles homens, Deus foi tirando e deixou só 300 homens. Olha a matemática de Deus como é diferente da nossa. 300 homens para lutar com 135 mil midianitas. É claro que se fosse pela força do braço, aquela guerra já estava perdida. Aquele poderoso guerreiro, ele não ia conseguir. Mas Deus deu uma estratégia e Gideão obedeceu. Tudo que Deus falou de estratégia foi obedecido por Gideão e no final ficou só 300 homens, porque Deus falou que não ia dar a glória dele para ninguém. Se fosse aqueles 32 mil homens, eles iam dizer: foi porque nós lutamos, nós batalhamos e vencemos a batalha, vencemos a guerra. Mas quando se olha para a quantidade inferior, aí se vê muito poucos homens lutando aquela guerra. 300 homens contra 135 mil. É claro que na matemática humana já se dizia: não tem jeito, não tem como ganhar uma guerra dessa. Uma discrepância, né? É muito inferior o número e eles são superiores. Eles têm muitos homens, milhares de homens. Vejam, mais de uma centena de homens, de 1.000 homens, 135 mil. Não era brincadeira. Então, Deus não brinca com as nossas vidas. Às vezes acontecem coisas com as nossas vidas, passamos por lutas, passamos por dificuldades e pessoas que olham falam: acabou, não tem mais jeito, vai ficar daquele jeito. Aí vem Deus,
dá uma estratégia para aquele que obedece. Preste atenção, porque Gideão ele foi obediente. Deus deu estratégias para ele. Só que eu não vou ler o capítulo todo, porque senão fica muito grande a oração. Vai levar muito tempo. Mas você que já conhece a história, você já sabe. Quem não conhece, vai em Juízes, capítulo 6, veja a história de Gideão, veja a história do que Deus fez com aquele povo. E a glória foi de Deus. Todos viram que toda a estratégia que foi obedecida foi por Deus. Olha, meus irmãos e irmãs, quando a gente começa a ler a palavra de Deus, quando Deus nos dá entendimento da sua palavra, aí Ele vai abrindo os nossos olhos espirituais, Ele vai tirando as vendas dos nossos olhos espirituais. Aí às vezes tem um lugar que é pequeno, uma casa pequena, o pouco salário, o pouco isso, o pouco aquilo, e as pessoas vão se diminuindo achando que não tem como melhorar, que a vida delas, que elas são inferiores. Veja o que ele falou. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Aí respondeu, eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Para você ver, Deus faz rebuliços, Deus muda pessoas de lugares, Deus muda a posição, Deus dá sinais, e aqueles que pegam os sinais de Deus, aqueles que acreditam nos sinais de Deus, porque Deus fala com a gente, o Espírito Santo, ele toca em nosso coração. Você começa a ver coisas que antes você não enxergava. Você começa a ver seu valor. Chega uma pessoa enviada por Deus e fala: olha, você é muito importante, Deus falou que vem uma vitória para a tua vida. E você recebe, toma posse e você vai obedecendo. Tudo que vai aparecendo no seu caminho, você vai descartando o mal, as más companhias, os maus conselhos, aquelas pessoas que ficavam dizendo direto: não vai ter jeito, não vai melhorar, não vai, só vai piorar, a saúde não tem cura, as finanças, olha como está o país. Aí você vai descartando esse povo. Foram descartados milhares de homens para estar com Gideão, porque a glória é de Deus. Aí quando você começa a obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, escutar o que os homens e mulheres de Deus falam para a sua vida, porque Deus, é como eu estou falando, vou repetir, Deus dá sinais. Aí aqueles que são realmente homens e mulheres da fé, eles vão receber a bênção, eles vão dizer: eu tenho certeza que essa palavra é para mim, e eu vou confiando em Deus, eu não vou confiando em mim, porque Deus é quem me capacita. Eu vou, se o Senhor for comigo, eu vou, se o Senhor não for, eu não vou. E ter essa intimidade com Deus, começar a falar com Deus, falar dos seus problemas, falar do que passa na mente, porque às vezes o medo, ele trava as pessoas e faz com que as pessoas se sintam inferiores. Tem pessoas que não gostam de ser convidadas para um jantar na casa de pessoas que têm mais condições financeiras. Fala: eu não me sinto bem ali. Mas se Deus quer te colocar ali, se dali é um passo para vir mais coisas boas de Deus para a tua vida. Davi estava lá no pasto, escondido. E o que foi que Deus fez com Davi? Deus tirou Davi do pasto, tirou Davi de pastor de ovelhas e levou lá para o palácio, para cantar para o rei se acalmar, quando o rei não estava bem. Ali já era Deus trabalhando na vida de Davi para colocar ele em um lugar alto. Se você se nega aos convites que você vê que é de Deus, que você conversa com Deus,
Às vezes é difícil estar em outro meio. Aí a pessoa fala: não, eu já estou com minha vida feita, deixa eu aqui no meu canto mesmo, eu não vou fazer nada de diferente, eu não quero nada diferente para minha vida. Aí a vida não muda. Mas se confiar em Deus, fizer como Gideão, aí quando ele pensa que não, ela pensa que ainda está numa vida difícil, Deus já está trabalhando, já está mudando, e a pessoa vai subindo de degrau. É igual uma pessoa que fala: eu não quero um carro porque eu não tenho coragem de dirigir. Aí depois Deus vai dando capacidade para a pessoa, vai capacitando, vai dando o desejo no seu coração, ela vai sentindo as necessidades do dia a dia. Aí Deus vai, abre uma porta, dá uma bênção para ela poder ter o dinheiro para comprar o carro. Aí ela vê a oportunidade, aí ela compra o carro. Depois é o quê? O outro passo, tirar a habilitação, e ela, quando pensa que não, ela já está dirigindo o seu carro. E é bênção de Deus, é transformação. Quantas pessoas hoje dirigem o seu próprio carro que antes os outros jamais imaginaram que ela ou ele ia ter coragem de dirigir? Assim é o que Deus faz em nossas vidas. Ele muda, as estações mudam, assim é a vida da gente. E às vezes aquele que todos desprezavam, todos que achavam que não ia dar em nada, pois é aquele que Deus escolhe. Vamos orar agradecendo a Deus, e eu vou orar pedindo a Deus que tire as vendas dos teus olhos espirituais, para que você veja o que Deus quer te dar. Ele já vê lá na frente o que Ele tem para nós. Nós não vemos, nós não sabemos, mas Ele sabe. E os planos de Deus são melhores e maiores que os nossos. Creia, meu irmão, minha irmã, se valorize. Você é filho de um rei todo-poderoso. Você, minha irmã, é filha de um rei todo-poderoso. Aqui temos príncipes e princesas se achando, vivendo vida de plebeus, achando que não tem direito ao banquete. Deus tem banquete para os seus filhos, Deus tem vitórias para os seus filhos. Recebe a vitória e o banquete que Deus está preparando para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, te agradecemos e te louvamos pelo dia de hoje. Tira, Senhor, as vendas dos nossos olhos espirituais, nos capacita, nos faz enxergar que somos teus filhos, filhos obedientes, filhos que queremos andar nos teus caminhos. Nos coloca no teu trilho, Pai. Não deixa que vamos nem para a esquerda, nem para a direita, mas sim rumo ao alvo, que é Jesus Cristo, rumo a concluir o teu propósito aqui na terra. Nos capacita, Pai, nos capacita a toda e qualquer obra para a tua glória, para que todos que olharem para as nossas vidas e para cada membro da nossa vida, veja que é a mão do Senhor operando em nosso favor. E operando Deus, agindo Deus em nosso favor, quem impedirá das bênçãos de Deus chegarem? Da cura na saúde física, mental, emocional, espiritual, dos relacionamentos conjugais, terem paz, ter harmonia, paz nos lares, bênçãos, famílias protegidas, bênçãos financeiras, que a área financeira seja uma área desbloqueada, Pai, na vida do teu povo, principalmente daqueles que são excluídos. Coloca os excluídos, Pai, de pé para a tua glória, aqueles que te obedecem, aqueles que te buscam e te amam, aqueles que já foram muito humilhados, coloca eles de pé para a tua glória, não para orgulho nosso, mas sim para a glória do Pai, assim como disse Jesus, que tudo que pedir em nome dele, para a glória de Deus, será atendido. Atende, Senhor,
Atende, Senhor, ao nosso pedido, ao clamor do teu povo. Toca no meu irmão, na minha irmã que está precisando de uma mudança, de uma transformação, para que quando olharem para a vida dele, para a vida dela, diga: foi Deus, foi a mão poderosa de Deus. Deus está agindo em nosso favor. Eu creio, em nome do Senhor Jesus. Tudo para a honra e glória de Deus, hoje e sempre. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Livrai-nos da perversidade humana, do homem sanguinário, de toda maldade espiritual. Abençoa grandemente as nossas vidas, de cada membro das nossas famílias, as nossas crianças e os nossos animais, em nome do Senhor Jesus. Porque teu, Senhor, é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glórias a Deus.